Bom dia a todos, meus queridos irmãos. Então, nós acabamos de testemunhar aí, as palavras do Samuel, que já é uma primeira pregação, que nos ensina como devemos nos relacionar com Deus e como nos posicionar diante de tudo que acontece nas nossas vidas. O tema para a nossa ministração de hoje é esperança. Então vamos ver um texto bíblico aqui, Romanos 8, 18 a 25, que nos traz à memória muitas coisas. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então esta é a esperança que nos conduz na vida cristã. É a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que já temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, a esperança é a firme confiança que procede de uma expectativa de uma bênção futura, que está baseada em fatos e nas promessas. Então ela está diretamente relacionada com a nossa fé. E quais são os fatos que nos conduzem à esperança? O mais importante de todos, aquele que dividiu a história da humanidade, é a primeira vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que já trouxe a glorificação do nosso espírito, nos separou para Deus, nos tirou deste mundo e nos trouxe para o reino de Deus. Então a nossa esperança, que é justamente a força que todos nós cristãos temos para suportar todas as angústias do nosso dia a dia, das nossas almas, das experiências passadas. Então tudo isso aí tem um fato muito marcante, que é a nossa redenção a partir do momento que a gente assumiu Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E as promessas, elas estão manifestas aqui. Deus teve o carinho e o amor e a misericórdia de deixar tudo por escrito para que nós tenhamos acesso diariamente, e por isso temos que nos pautar sempre pelas promessas de Deus, pela sua vontade manifesta, que é a palavra do Senhor. Nós não podemos permitir nunca que a nossa fé seja abalada pelas circunstâncias e nem pelas nossas fraquezas. Então as circunstâncias, elas não alteram as promessas que o Deus tem para as nossas vidas. Então nós não podemos nos basear por aquilo que estamos vendo, por aquilo que está acontecendo neste momento. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, nós não. E também pelas nossas fraquezas, porque se imaginarmos que nós temos que ser perfeitos para andar em comunhão com Deus, nós estamos cometendo um grande erro, porque nós vamos estar, por meio das nossas fraquezas, nos afastando de Deus. Foi o que aconteceu com Adão. Quando Adão caiu, ele se afastou, ele se escondeu de Deus. Não foi Deus que se escondeu de Adão. Então esse é o nosso erro. Nós não podemos permitir que as nossas impurezas, porque nós ainda estamos no processo de santificação. Nós estamos glorificando a nossa alma dia a dia. E é isso que tem que nos mover firmes na presença do Senhor. Existe sempre um conflito entre dúvidas e fé. Nós nos movemos pela nossa fé, mas o tempo todo, pelas setas inflamadas do inimigo,
nós estaremos recebendo questionamentos que podem enfraquecer a nossa fé. É isso que traz a desesperança, que isso que enfraquece a esperança que nós temos da nossa redenção final em Cristo. Então, as dúvidas têm que ser combatidas de imediato, repreendidas, retiradas da nossa cabeça. As dúvidas, muitas vezes, elas são trazidas, né, justamente nesse confronto, que é uma outra situação que a gente vive aqui diariamente, né? A exortação à santidade versus a acusação. Então, a exortação à santidade, ela é de Deus, ela é um incentivo que nós temos que ter diariamente, temos que passar para os nossos irmãos, para estarmos buscando a Deus, buscando nos corrigir, nos afastar completamente do pecado, tirar as impurezas que ainda trazemos nas nossas almas. E ela difere da acusação, porque a acusação ela é maligna e ela visa trazer dúvidas, enfraquecer a fé, tirar a esperança, nos afastar de Deus. Então não podemos aceitar acusações nas nossas vidas. Temos que estar buscando a nossa santidade, sempre na presença do Senhor. Uma passagem muito importante da Bíblia, né, que Jesus deixou registrado para nós, foi da mulher adúltera. Então, o adultério é um dos pecados mais graves que existe no mundo espiritual. Então, a mulher adúltera, ela foi trazida pelos mestres da lei, os fariseus e os populares, na presença de Jesus, com uma única finalidade. Porque no Antigo Testamento, a mulher ou o homem, né, as pessoas adúlteras, eles eram apedrejados até a morte. Então era pena de morte por apedrejamento, que é uma pena bastante grave. E ela foi trazida para Jesus porque eles queriam botar Jesus em xeque, porque perguntaram a Jesus: o que faremos com essa mulher? Se Jesus manda cumprir a lei e apedrejar, ele estaria se contradizendo, porque ele trouxe o evangelho do amor, o evangelho da paz, onde deveríamos exortar o perdão, deveríamos exortar os nossos sentimentos de amor ao próximo, de arrependimento e perdão dos pecados. Agora, por outro lado, se ele manda perdoar aquela mulher, usando do amor que Jesus tem por nós, ele estaria infringindo a lei, que na época estavam todos sobre a égide da lei. Então o Antigo Testamento, o Testamento da lei, ele acaba na crucificação de Jesus Cristo. A partir daquele momento é o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do amor. Então naquele momento, se Jesus manda amar aquela mulher e perdoá-la, o que aconteceria? Ele estaria infringindo a lei. Então Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, com a sabedoria que vem do alto, disse, né, a todas essas pessoas: aqueles que não têm pecado, atirem a primeira pedra. Então os acusadores, movidos ali por espíritos malignos, estavam acusando e querendo apedrejar aquela mulher. Mas a partir do momento que Jesus Cristo trouxe à consciência o pecado de cada um, eles desistiram e foram embora. O que nos revela também que o que está já na palavra de Deus, né? Todos nós somos pecadores, por isso ninguém pode acusar ninguém. E o que Jesus Cristo falou para ela depois que todos saíram? Mulher, onde estão os seus acusadores? Eles não te condenaram? Aí Jesus disse: eu também não te condeno. Se Jesus era santo, sem pecado, ele tinha até moral para poder atirar essa primeira pedra, mas ele não fez. Por quê? Porque é da natureza de Deus, da natureza de Jesus Cristo, o amor. E ele disse: eu também não te condeno, vá e não peques mais. O que é isso? É a exortação à santidade. Então Jesus não acusou aquela mulher adúltera, ele não a repreendeu, ele disse: vá e não peques mais. Isso tem que estar norteando as nossas vidas. Toda vez que a gente deparar com alguma fraqueza ou impureza que a gente ainda traz no nosso coração, nós temos que lembrar do amor de Deus, nos arrepender dos nossos pecados, colocar para ser crucificado com Jesus e, por meio do Espírito Santo, buscar a nossa santidade. Mas lembrem-se, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Então não há condenação. Nós não podemos nos permitir
dúvidas com relação a isso, que enfraquece a nossa esperança, a nossa fé. Jesus ainda disse: se confessares os vossos pecados, Ele, nosso Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Então essa é a esperança que nós trazemos no nosso coração. Uma outra passagem nesse tema, quando Jesus comia junto com pecadores e com publicanos, que eram os corruptos da época, né? E os fariseus e mestres da lei questionaram: quem é este que come e se assenta junto aos pecadores e publicanos? Porque para a época isso era gravíssimo. E Jesus falou: quem precisa de médico são os doentes e não os sãos. E eu vim para os pecadores e não para os justos. Então, quando a gente se coloca na condição de pecadores diante a Jesus, nós estamos aceitando e recebendo a ação divina nos nossos corações e obtendo a nossa maior esperança, que é aquilo que a gente foi predestinado, que é a nossa salvação. Quando a gente se coloca naquela condição de que não temos pecados, nós estamos naturalmente afastando Jesus das nossas vidas. E sem Jesus nós não teremos a nossa salvação. Então, a condição ela se torna ainda mais grave daqueles que não assumem os seus pecados e se acham, né, mais santos e já purificados. Então, nós temos que ter essa plena consciência para estarmos buscando a Jesus Cristo diariamente. Nós vamos até Jesus para nos purificar e não o contrário, a gente se purifica para ir até Jesus. Então essa é uma outra dúvida que às vezes elimina ou tira a nossa esperança, né? Ah, eu estou cheio de pecado, eu não posso ir à igreja, eu não posso ir a Deus, eu não sou digno de entrar na presença de Deus. Irmãos, sem Cristo nenhum de nós somos dignos de entrar na presença de Deus. Mas Cristo já fez a obra. Pelo derramamento do seu sangue naquela cruz e a sua ressurreição entre os mortos, nos tornou santos para entrarmos na presença de Deus. Foi rasgado o véu do templo e entramos em Cristo na presença de Deus. O segredo da nossa vida, né, está na comunhão plena com Deus. Então nós estamos falando de esperança. Então o que vai fortalecer essa esperança daquilo que está por vir? É a nossa comunhão plena com Deus. Temos que estar buscando ao Senhor diariamente, o dia todo, orai sem cessar. Deus entregou o seu Filho para nos trazer de volta para Ele. Nada poderá nos afastar do amor de Deus. Então não permita essa dúvida que por nossas impurezas ou falhas estamos afastados de Deus. Não, nós temos sim que nos arrepender, nos confessar diante do Senhor, nos humilhar, que é reconhecer a autoridade, o poder de Deus, que sem Deus nada somos, e aí sim, pedir perdão dos nossos pecados e receber, tomar posse desse perdão. Vamos ver um outro texto bíblico aqui, para sedimentar e fortalecer a nossa fé. Jeremias 29, de 11 a 14. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Isso é fundamental, é a nossa esperança. Qual é o fim que nós desejamos? É a nossa salvação, a nossa vida eterna com o Senhor. Essa é a razão da nossa vida. Então, me invocareis. Então temos que invocar ao Senhor continuamente. Passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então, por meio do pecado, da desobediência, a gente acaba se afastando de Deus. Mas quando oramos, nos curvamos ao Senhor, nos arrependemos, colocando nossa vida na mão do Senhor, Ele nos traz de volta para o lugar para onde Ele nos predestinou.
Então, essa é a chave de mantermos viva a nossa esperança. Nós temos que entender o quanto Deus nos ama. Vamos ver aqui Salmos 34. Por isso que eu sempre digo, né? Nós temos que manter plena a nossa comunhão com o Senhor. E como que nós fazemos isso? Por meio de orações, por meio da leitura da palavra, porque Deus se manifestou plenamente por meio da sua palavra. Então, por meio da oração, a gente vai a Deus, e por meio da palavra, Deus revela todas as coisas aos nossos corações. Então, no Salmos 34, o salmista botou aqui: busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Então, se a gente busca, Deus nos acolhe. Livrou-me de todos os meus temores. Deus nos livra. Então, quem está em Cristo não deve temer coisa alguma. Deus não nos deu espírito de medo. Então busquei ao Senhor, Ele me acolheu e me livrou dos temores, me trouxe a paz, a confiança. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Deus é o nosso socorro na hora da angústia, Ele é sempre presente. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Então, para a gente que teme ao Senhor, nós andamos aqui constantemente com os anjos do Senhor acampados ao nosso redor, nos guardando. Por isso, temos que ter essa confiança, essa esperança, essa fé, não naquilo que a gente está vendo, mas naquilo que a gente não vê. Ainda que eu ande, no vale da sombra da morte, não serei atingido. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, e não serei atingido. Essa confiança, essa fé, essa esperança, ela é viva nos nossos corações, por isso não temas. Mas vem aqui uma advertência, O que Deus deseja de nós, Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Isso não é acusação, Senhor. Isso aqui é exortação à santidade. É isso que temos que fazer. Nós sabemos que a nossa salvação, que o nosso resgate para o reino de Deus é por meio da graça, por meio do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus também nos falou: o reino de Deus é tomado por esforço. O que Ele quer dizer com isso? É por graça ou é por esforço? É por graça, mas por que Ele falou que também é tomado por esforço? É o que a gente deve fazer, a nossa parte, que é nos apartar do mal e praticar aquilo que é bom, vigiar a nossa língua, os nossos espíritos críticos, a nossa condenação, nossas acusações aos nossos irmãos, nossos julgamentos, e a busca constante ao Senhor. Esse é o esforço que Deus espera de nós. A busca pela santificação, sempre auxiliado pelo Espírito Santo, porque sem Jesus nada poderemos fazer. E também a busca permanente, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda aqui nos Salmos: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então essa é a nossa vida, o nosso cotidiano. Passaremos por aflições, mas Deus nos livrará de todas. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus Cristo para nós. O Senhor resgata a alma dos servos, essa é a maior esperança que temos. E dos que nele confiam, nenhum será condenado. Para nós que estamos em Cristo, por fé, não seremos condenados. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E essa verdade, ela tem que estar viva nos nossos corações e mentes. Jesus nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. E nos disse também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, qual é a verdade que nos liberta? É Jesus Cristo. E que mais? Todas as promessas que estão aqui na palavra de Deus, na sua manifestação para nós, porque nos liberta de todo o nosso mal, do mal que está nos nossos corações, de todos os nossos pecados, da escravidão do pecado. Por isso somos livres. Nos liberta dos nossos medos, da nossa ansiedade, do nosso egoísmo, de tudo que há em nós que não agrada ao Senhor. Por isso temos que conhecer a verdade para sermos libertos
E como faremos para conhecer essa verdade de uma forma mais plena? Por meio da leitura da palavra. Esse é o livro da vida, o livro da verdade. E perguntamos, né, como devemos fazer? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? O caminho é Cristo, porque Jesus falou, eu sou o caminho. Nós queremos ter vida, né, vida em abundância. E quem é a vida? Jesus disse, eu sou a vida. Jesus é a fonte de água viva, é o pão da vida, é o fôlego de vida, é a luz da vida. E Jesus também nos disse, né, eu sou a videira e vós os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, nós somos apenas ramos desta videira, e não há vida em nós sem a videira. Nós precisamos, para frutificar, receber esta seiva que vem de Cristo. Diariamente nós temos que beber da fonte de água viva, e não teremos mais sede, não teremos angústia, não teremos ansiedade, não teremos medo, não teremos aflições. Não significa que vai ser fácil. Não é essa a promessa, mas nos livrará de tudo. Jesus falou, eu venci o mundo. Jesus estava fazendo uma pregação bastante forte e as pessoas não conseguiam entender, aceitar, receber aquela pregação e começaram a se afastar, indo embora. Jesus virou para os seus apóstolos e discípulos e falou, vós também quereis ir embora? E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse, Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Irmãos, só Jesus Cristo tem essa palavra de vida eterna. E o que nós desejamos para nossas vidas? Nós, cada um aqui individualmente, né? O que a gente quer? O que eu anseio? O que a minha alma clama? Clama justamente pela vida eterna, pela nossa glorificação em Cristo. Então, a nossa vida é buscar a Cristo. E todo o resto será acrescentado. Vejam também uma passagem da Bíblia muito famosa, né? A gente também, aqui na igreja, várias vezes ouve isso aí, mas não tem como a gente passar por ela. Jesus amava muito Maria e Marta, eram irmãos de Lázaro, a quem Jesus ressuscitou. Esses três irmãos foram criados praticamente junto com Jesus, desde a infância, amigos de infância, e Jesus amava muito essa família, e eles também amavam muito Jesus. E Jesus foi ceiar na casa de Marta e Maria. Chegando lá, as duas amando a Jesus, querendo agradar Jesus, Marta cuidando de todas as coisas da casa, enquanto Maria estava sentada ao pé de Jesus, recebendo a sua palavra, o seu evangelho, a sua mensagem, estava recebendo a seiva da videira. E aí Marta chega num momento que ela se exaspera, perde a paciência, se cansa, se fadiga. Essa é a nossa vida quando nós estamos afastados de Jesus, a gente também passa por isso. Aí Marta vira para Jesus e pergunta, né? Pô, mestre, não está vendo que eu estou aqui cheio de afazeres e Maria está aí sem fazer nada? Manda ela vir me ajudar. Olha a resposta que Jesus deu. Marta, Marta, andas atarefadas ou tribulada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e isso ninguém vai tirar dela. Então a Maria estava fazendo o que Jesus espera de nós. Por isso que Jesus colocou, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais vos serão acrescentadas. Então o que Marta estava fazendo era lícito, era normal, era produtivo, era de boa fama, mas ela estava cometendo um erro, que atribuladas pelos seus estudos, pelos nossos trabalhos, pelo nosso dia a dia, às vezes até com o cuidado que temos pelos nossos amigos, nossas famílias, por diversas situações, a gente acaba sem querer e naturalmente se afastando daquilo que é necessário, que é fundamental, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é a busca constante pelo reino de Deus. Ainda, para fortalecer a nossa fé, vamos recorrer aqui a Mateus 6, 31, 34.
É fundamental estarmos sempre recorrendo à palavra de Deus para que a gente tenha o nosso entendimento aberto, para que a gente fortaleça a esperança que nós temos nessa vida. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas estas coisas, porque vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Então, irmãos, é isso que temos que fazer. Então, se a gente está vivendo alguma inquietação, alguma tribulação, algum sofrimento, é porque muitas vezes nós não estamos atentos à palavra de Deus. Deus não disse que não passaremos por tribulações ou aflições, mas Ele disse que nos livrará de todas. Então, a nossa fé, a nossa confiança em Deus nos traz a paz, aquela paz de Deus que guarda o nosso coração. Por isso, temos que viver o presente, não permitir que sejamos paralisados por lembranças do passado e nem pela ansiedade do futuro. Por isso que Jesus falou: basta a cada dia o seu mal. Temos que viver o presente, temos que esquecer. E esquecer não é tirar completamente da memória, é apenas não fazer com que o nosso passado possa ter algum poder sobre as nossas vidas. Então não há remorso, não há situações do passado que possam nos prejudicar em termos de nos afastar de Deus. Tudo já foi consumado. E nem podemos também viver pela ansiedade do futuro, tentando trazer aquilo que está lá na frente para agora. Temos que viver o dia. Jesus falou também, não andeis ansiosos por coisa alguma desta vida. Fazei conhecida de Deus todas as vossas petições por súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração. Então, o nosso papel, o nosso esforço é a busca pelo Senhor, a busca constante em oração, na leitura da palavra, no controle das nossas próprias emoções, sempre com o auxílio do Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso ajudador. É o Espírito Santo que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Vamos ver mais um texto aqui importante, que é Lamentações 3, de 19 a 26. Todos esses textos, eles vão aos poucos consolidando a nossa fé. Lembra-te da minha aflição, disse Jeremias, e do meu pranto, do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Então, quando que a gente se abate? Quando as nossas almas ficam recordando de aflições do passado, de coisas que passamos. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que nos dá esperança? É a presença de Deus, de Jesus Cristo na nossa vida. Jesus é o elemento central do reino de Deus. Então Ele está dizendo isso, quando está com a sua alma aflita: quero trazer de volta aquilo que me dá esperança. E a maior esperança que nós temos é a nossa vida eterna com o Senhor. Então isso faz com que tudo perca importância. E Deus tem o caminho aberto para trabalhar nos nossos corações. As misericórdias do Senhor, essa é a natureza de Deus, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Então a nossa esperança, tudo vem dele. É do céu, é do alto que vem o nosso socorro. Ele é sempre presente nas nossas angústias, nas nossas aflições. Bom é o Senhor para o que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. Esse silêncio, basicamente,
é em relação a todo o universo. Porém, diante de Deus, nós temos que colocar os nossos sentimentos. Se estamos tendo algum sentimento que seja ruim, abra o coração perante Deus, para que o Espírito Santo possa trazer a revelação do pecado, a revelação da nossa incredulidade, e com isso fortalecer a nossa fé, tirar as impurezas, tirar aquele sentimento, aquele senso às vezes de julgamento. Como foi comentado também no testemunho anterior, né? Às vezes a gente acaba julgando até Deus. Pode acontecer, irmão. Nós somos fracos e falhos ainda, mas nós temos é que nos voltar para o Senhor e colocar tudo no seu altar, para que possa ser crucificado com Cristo. Paulo resumiu bem a nossa vida, quando ele disse: viver é Cristo, morrer é lucro. Resumindo, o que é viver? Viver é com Cristo, em Cristo e por Cristo. Isso tem que estar nas nossas mentes diariamente. E por que ele falou morrer é lucro? Porque é morrendo que se vive para a vida eterna. É morrendo que a gente vai atingir a esperança, aquilo pelo qual fomos resgatados por Jesus Cristo. Então, nós cristãos não podemos ter medo da morte. Nós não veremos a morte, nós seremos levados para o reino de Deus na sua plenitude. Com a primeira vinda de Cristo, nós já estamos experimentando o reino de Deus, mas não na plenitude ainda, porque ainda estamos nesse mundo, ainda estamos sofrendo influência da nossa carne corrompida. A nossa alma ainda sofre, ainda geme, ainda tem angústia, ela está sendo restaurada dia a dia. Um outro texto aqui que ele é fundamental, né? Principalmente nessa época que a gente ouve muito, né? Que estamos vivendo dias, né? Que, segundo a própria palavra de Deus, se assemelha com o final dos tempos. Lembrando que Apocalipse, que significa revelação, aqui foi revelado o que acontecerá no final dos tempos. Mas para nós, irmãos, não é o final dos tempos, é o início dos tempos. Então a presente era não é a nossa vida, o nosso mundo. O nosso mundo é na era vindoura, com Cristo, com Deus, vivendo a plenitude do reino de Deus. Essa é a grande esperança que nos move diariamente, que nos conduz, que tem que estar nas nossas mentes, nos nossos corações. Por isso que a gente se move, não pelo que a gente está vendo aqui no dia a dia, nas nossas circunstâncias temporais, mas sim pelo Espírito, pelo aquilo que a gente não vê, pelas promessas do nosso Deus vivo. Então aqui em 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 17, o Senhor mesmo, ou seja, Jesus Cristo, descerá dos céus. Então, da mesma forma como ele foi assunto aos céus, ele descerá em meio às nuvens, rodeados pelos anjos, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos. Os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha que maravilha, é justamente aquilo que a gente mais anseia, que a gente mais deseja. Então, quando alguém falar que há rumores de final dos tempos, para nós essa é uma notícia maravilhosa. 1 Tessalonicenses 5, 8, 11, dando continuidade aí. Nós, porém, que somos do dia, nós somos da luz, andamos com Cristo, sejamos sóbrios, temos que ser conscientes, atentos, vigilantes, revestindo-nos da couraça da fé e do amor. Então é a couraça da fé, a blindagem da fé e do amor nos nossos corações e mentes, vai nos proteger de todas as coisas. Pela fé nos blindamos de todas as maldades, de todas as aflições, de todas as ansiedades, de todos os medos, de todos os descontentamentos. E o amor é o cumprimento pleno daquilo que Deus tem por nós. Jesus se entregou na cruz por amor a nós. Deus entregou seu Filho por amor a nós. E nós temos que ter esse mesmo amor por nós mesmos e pelos nossos irmãos, além de Deus, logicamente.
e tomando como capacete a esperança da salvação. Capacete é o que protege a nossa mente, é a esperança da nossa salvação. Então, o que protege pensamentos ruins, pensamentos negativos, é justamente a gente manter os nossos olhos naquilo que esperamos, ou seja, a nossa salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. Isso é essa comunhão entre irmãos que vivemos aqui na igreja, que vivemos na nossa vida, nos consolando e nos fortalecendo e nos edificando uns aos outros, sempre no amor de Cristo. Mais um texto importante aqui, que é Hebreus 12, de 1 a 3. Esse texto aqui, ele é muito forte. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, ou seja, as dificuldades, os pecados, as impurezas, é o tempo todo rodeando as nossas vidas, e nós temos que nos desembaraçar disso em Cristo, por meio da ação do Espírito Santo. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente. Como que nós temos que conduzir a nossa vida? Olhando firmemente ao autor e consumador da nossa fé, Jesus. Destaco aqui essa parte. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Em troca da alegria que lhe fora proposta, que é justamente voltar para o Pai, com a missão cumprida, fazendo a vontade de Deus, tendo sido obediente até o final, resgatando e salvando aqueles que o Pai amou de tal maneira que o enviou para esse sacrifício. Esta era a alegria que lhe estava proposta. E nas nossas vidas, que também passamos por dificuldades, tribulações, qual é a alegria que nos está proposta? É a volta para o Pai, de estarmos glorificados em Cristo no dia do Senhor, de estarmos com Ele. Então é esta a alegria que nos faz suportar as tribulações, as dificuldades, que enche o nosso coração de paz. Lembrando que esse sacrifício de Jesus Cristo na cruz começou na noite anterior em Getsêmani, com toda aquela angústia, humilhação, sofrimento, tortura, castigos pesadíssimos, crucificação, morte de cruz, a maldição de tomar sobre si todos os nossos pecados, de ter sido afastado de Deus quando se tornou maldito naquela cruz em nosso favor. Irmãos, até a ressurreição, quantas coisas ele passou, e o que fez ele ter forças para suportar tudo isso? A alegria que lhe era proposta. Essa é a esperança da nossa vida, que nos fortalece, é a alegria que também a nós é proposta. Não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. É o que desejamos, estar junto com Deus, diante de Deus, na vida eterna. Considerai, pois, atentamente aquele que me suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então, esses textos aí, irmãos, que nós estamos lendo, tem que estar vivo nas nossas memórias, trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança. Temos que definitivamente entendermos, Jesus nas nossas vidas, ele é importante ou ele é suficiente? Jesus falou para Paulo, quando ele estava sofrendo lá com espinho na carne, a minha graça te basta. Jesus, ele é suficiente. Nós o confessamos no nosso batismo, aceitando Jesus como nosso necessário e suficiente Salvador. Então, nas nossas vidas, se estamos com Cristo, temos tudo.
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem várias interpretações, mas a que eu vejo assim com mais força no meu coração. Por que nada me faltará? Porque eu já tenho tudo, Ele é suficiente. Se eu tenho Deus, se eu tenho Jesus Cristo como meu pastor, eu já tenho tudo. O restante vai ser acrescentado. Nossos olhos têm que estar focados em Jesus, de onde vem tudo que nos traz esperança. Então não vamos fitar nossos olhos na nossa circunstância que muitas vezes estamos vivendo, que sempre serão passageiras. Nenhum sofrimento será eterno, apenas parecerá eterno enquanto dura. Vamos ter isso em mente. Temos que ter consciência da nossa dependência de Deus. Essa é a verdadeira humilhação que Deus deseja de nós. É que nós nos prostremos ao Senhor e declaramos: somos dependentes de Ti, ó Pai, por tudo. Sem Ti nada somos. Sem Jesus nada podemos fazer. Então a nossa capacitação para o trabalho, para o estudo, para a vida, para gerenciar a nossa família, a nossa casa, a nossa saúde, o ar que respiramos, a nossa vida, a nossa disposição física, mental, tudo é de Deus, vem de Deus, e temos que reconhecer isso. Temos que ter consciência dessas promessas que Deus deixou para todos nós o tempo todo. Suas promessas nos traz esperança e paz. E isso tem que guardar os nossos corações. É isso que nos mantém cada vez mais unidos no Senhor, fortalecendo a nossa fé. Temos que ter paciência, irmãos, para esperar o tempo certo, o tempo de Deus. No testemunho do Samuel aqui, quando ele falou isso, é exatamente muitas vezes aonde a gente acaba escolhendo o caminho errado. Na história de Abraão, que é o pai da fé, que foi quem andou em obediência plena a Deus, largou a terra da sua parentela, foi para um lugar distante, sem saber o que ele ia enfrentar, deixou o conforto do seu lar, uma família já próspera. Quando Deus pediu para que ele sacrificasse o seu único filho, que ele esperou 100 anos para ter, ele levou o filho até o ponto do sacrifício. Deus o poupou na última hora, mas Abraão, em obediência, iria sacrificar aquele único filho. Imagine a dor no coração de Abraão, e ele não pensou duas vezes. Mas ele teve um equívoco, que muitas vezes a gente acaba falando de uma forma um pouco mais intensa, mas a gente vê que qualquer um de nós, na situação de Abraão, provavelmente aconteceria esse mesmo equívoco, porque a nossa racionalidade, ela não está morta, não está apagada, e ela invade a nossa relação com Deus. Por isso temos que matar a nossa carne, crucificar, tomar a nossa cruz e seguir Jesus. O que aconteceu com Abraão? Já de avançada idade, Sara, além de idosa, já não tinha mais a sua possibilidade, né, uterina ali, né, aquela situação da mulher, né, já estava na menopausa, já tinha acabado. Se fosse uma mulher fértil, já não seria mais, e ela nunca foi fértil. Então, se ela já não era fértil e já passou daquela fase, naturalmente, Abraão, obediente a Deus, mas induzido, né, por Sara, e Sara também era obediente a Deus, mas por que induziu Abraão? Porque na racionalidade, peraí, a promessa de Deus é que você vai ser pai de multidões. Você já está aí idoso, eu já sou idosa, eu nunca fui fértil, agora menos ainda. Ou seja, a promessa, na verdade, eu acho que não era para a gente, era só para você. Então, e na época era um costume normal, é diferente de hoje, né? A gente pegar uma outra mulher para oferecer para o marido seria uma coisa absurda hoje em dia, mas para a época era normal. Então, uma pessoa que fosse estéril, ela cedia a sua serva para garantir a descendência do marido. Então, numa situação de normalidade, sem nenhum escândalo, sem nenhum absurdo, ela induziu Abraão a tomar a serva e ter o seu primeiro filho, que foi Ismael. Induzindo ele ao erro, ele quebrou aquilo que Deus tinha para ele, retardando a realização da promessa. Agora, onde estava esse erro? Não saber aguardar o tempo. Então, nós todos, que nem o Samuel comentou aqui, nós acabamos muitas vezes ficando ansiosos em fazer cumprir aquela promessa que Deus tem para a gente.
mas temos que ter paciência, nos mover só pelo Espírito, orar incessantemente, pedindo a direção do Espírito, para que nós façamos tudo rigorosamente como Deus tem planejado e proposto para as nossas vidas. Quando a gente volta, além de Abraão, que esperou 100 anos para ver a promessa de Deus realizada, nós temos também Davi, que esperou mais de 14 anos, desde que ele recebeu a promessa que seria o rei de Israel. Olha que promessa maravilhosa, você jovem, você vai ser o rei de Israel. Só que entre esta informação, que era a promessa de Deus, e ele atingir o ponto de rei de Israel, ele chegou a ser perseguido até a morte, teve que fugir, passar fome, privações, necessidades. Deus o livrou de todas, Deus o guardou. Mas ele esperou 14 anos para que isso acontecesse. E não foram 14 anos num hotelzinho, tranquilo, esperando só a promessa se cumprir. Foram 14 anos de tribulações, porque isso forja o caráter de cada um de nós. Temos ainda a história de José, que recebeu a promessa de Deus, que todos se curvariam diante dele. E ele, recebendo essa promessa, ele foi perseguido pelos seus irmãos, que tentaram até matá-lo, venderam como escravo, foi levado para uma terra distante, estranha. Chegando lá, passou por outras tribulações, foi preso. Então ele teve muita tribulação, muita provação antes de ver a promessa de Deus ser cumprida, mas ele perseverou e venceu toda essa espera. Temos que aguardar o tempo de Deus com paciência, em silêncio, sem murmuração. Botem tudo diante do altar do Senhor. Deus nunca disse que seria fácil, disse apenas: "Sê forte e corajoso, não temas, eu estarei contigo." Então isso é o que é a nossa verdadeira esperança. Não temas, eu estarei contigo. Sê forte e corajoso. Há poder no nome de Jesus para todas as coisas, inclusive de transformar as nossas vidas. Os milagres de Cristo continuam acontecendo diariamente, o tempo todo. Nós passamos por tantas coisas na nossa vida e Deus nos livra de todas. Nós passamos por muitos livramentos. O Samuel testemunhou aqui. Muitas vezes, no momento que estamos vivendo aquilo, nós não estamos entendendo, mas nós não precisamos entender. Apenas temos que crer. Há poder no sangue de Jesus para purificar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Sempre foi Deus, nunca fomos nós. Por isso é importante que Deus e Jesus Cristo cresçam nas nossas vidas por meio do Espírito Santo e nós diminuamos. Nós temos que sacrificar nossa carne. Mais um texto aqui muito interessante, que é Tito 2, de 11 a 14. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. É como temos que viver, irmãos, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Portanto, irmãos, as circunstâncias não podem mudar a nossa relação com Deus. Em Abacuque 3, 17 e 19, mostra exatamente como temos que nos comportar diante das adversidades, diante das circunstâncias, não permitindo jamais que a dúvida nos atinja, que as acusações nos atinjam. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Nós estamos falando de aproximadamente 2.600 anos atrás. Esse cenário aqui é a completa desolação.
é a desgraça total, é a fome, é o sofrimento, é aquilo que para aqueles que não estão em Cristo traria, desesperança, desespero. Mas olha o que Abacuque falou. Todavia, ou seja, mesmo nesse cenário que seria o fundo do poço, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Então, seja qual for a circunstância, Deus é a nossa fortaleza, é o socorro sempre presente na hora da angústia, e Ele nos traz a alegria da nossa salvação. Não precisamos entender, irmãos, apenas crer no agir de Deus. Não tentem entender as circunstâncias. Nós não temos essa capacidade, só Deus conhece todas as coisas. Como disse também Samuel aqui agora há pouco, Deus está mais preocupado com o nosso caráter, de nos transformar segundo o coração e a mente de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda nesse aspecto do apenas crer, a passagem bíblica que nos marca muito foi quando Jairo foi pedir socorro a Jesus Cristo para que ele curasse a sua filha que estava enferma à beira da morte. Quando Jesus e Jairo estavam caminhando lá para que Jesus pudesse curar a sua filha, pessoas da casa de Jairo interceptaram no caminho e falaram: Jairo, não preocupe mais o mestre aí, não ocupe o mestre, porque a sua filha já morreu. Ou seja, para os descrentes já não tinha mais o que fazer. Jesus simplesmente disse: Jairo, apenas creia. Crê somente. Só isso, irmão. A nossa missão aqui é fortalecer a nossa fé com a ajuda do Espírito Santo. Temos que crer. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E só ela é boa, perfeita e agradável. Por isso que na oração do Pai Nosso a gente ora e clama ao Senhor que seja feita a sua vontade, não a nossa. Essa é a sabedoria que vem do alto, que Jesus nos ensinou. Para podermos concluir dentro desse tema, como ensino aí para as nossas vidas, nós temos que focar na esperança. Isso requer abrir mão da nossa racionalidade, das circunstâncias, das coisas que se veem. É sacrificar a nossa carne, nosso egoísmo, nossos desejos, nossa vaidade, nossas ambições, e viver no Espírito. É o nascer de novo. Para isso nós estamos em Cristo. É o ressuscitar com Cristo numa nova criatura. É a renovação da nossa mente. Por isso que a gente ora pedindo que Deus nos transforme, renove a nossa mente em Cristo. É trazer a nossa mente cativa ao Senhor, não sendo nós que vivemos, mas Jesus Cristo vivendo em nós. É nos entregarmos completamente nas mãos de Deus, entregar a direção da nossa vida ao Senhor, para vivermos o seu propósito. Filipenses 3, 12 e 14. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Dito aqui por Paulo. Paulo, que foi um dos principais apóstolos de Jesus Cristo, teve a glória de Jesus revelada diretamente a ele, ascendeu ao terceiro céu. Então ele viveu intensamente por Cristo, levando seu evangelho a todo mundo. Passou por apedrejamento, por açoites, por naufrágio, picada de cobra. Passou por tantas coisas, irmãos, tantos sofrimentos. E ele, vivendo na presença de Jesus, Jesus se revelou diversas vezes para ele. Quando levou ao terceiro céu, ele viu a glória de Deus. E ele disse:
não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que para também fui conquistado por Cristo. Então Jesus nos conquistou para o reino de Deus, para a salvação, para a glória eterna. E Ele persegue também para isso. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é a nossa vida glorificada em Cristo no final. Essa é a grande esperança que tem que estar guiando os nossos passos. Meus queridos irmãos, muito obrigado, era essa a mensagem, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Amém.